Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta, né? Depois aí das nossas 2 semanas de recesso e também depois da nossa semana de revisão, das lives aí que a gente fez, para retomar com o conteúdo, né? Especificamente, vamos retomar o semestre com cartografia, que é um conteúdo bem recorrente, tanto no exame de qualificação da UERJ quanto no Enem. Vocês olharem aí as provas anteriores, vocês vão ver que as questões de cartografia aparecem com frequência. Então, vamos tentar fazer aí uma aula mais ampla possível, abordando todos os assuntos dos mapas e das suas características, né? Para a gente poder, justamente quando aparecerem essas questões lá, tanto no Enem quanto na UERJ, a gente matar a pau. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma rápida introdução, né? Falar um pouquinho dos mapas, que é uma das coisas mais fascinantes que existem na história da humanidade, a história dos mapas. Por quê? Porque eles existem desde antes da escrita, né? Por exemplo, o pessoal já encontrou mapas desenhados em cavernas, pinturas rupestres, antes mesmo dos hieróglifos ou hieroglifos, antes de qualquer coisa parecida com uma linguagem escrita, os mapas já apareciam, como indicação para o local de caça, indicação para o local onde tinha água, enfim, indicação lá para os caminhos mais importantes para as primeiras sociedades humanas, né, para os primeiros grupos de humanos que se reuniam. Os mapas começam de uma maneira. Os mapas que começam a ser desenhados em pele de animal primeiro, depois é, no papel, depois que o papel começa efetivamente a fazer parte da rotina, né? Os mapas eles não têm muito, como vocês estão vendo aí que eu estou passando para vocês, eles não têm muita preocupação num primeiro momento de serem precisos. Eles são verdadeiras obras de arte aí, né? Então eles mostram vários desenhos. Os mapas são sempre com muitas ilustrações, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, o mapa do Brasil com todos muitos animais, né? Com muita fauna, muita flora sendo destacada aí. Então, os mapas eles demoraram a terem a precisão que tem hoje, até por conta de limitações aí técnicas, né, obviamente. Agora, o mapa ele tem uma característica muito interessante, porque, como eu disse, ele é anterior à escrita e ele sobreviveu, né, até hoje, ele se mantém até hoje como um elemento muito importante da nossa sociedade, do nosso modo de vida. É, Talvez o mapa seja ainda mais usual hoje do que era no passado. Basta a gente lembrar que o Waze usa o mapa, né, como base, justamente para poder mostrar os caminhos para as pessoas. Então, olha só isso, algo que tem origem lá nas pinturas rupestres das primeiros grupos de sociedades humanas, atravessa todos os períodos da nossa história, eh, chega até as grandes navegações, né, final do século XIX, em que o mapa ele vai ter uma importância grande, porque começam a serem elaborados mapas a partir de fotografias aéreas, né, os voos, principalmente com balão primeiro, depois com Zeppelin, e claro, já no início do século XX com os aviões, vai permitir um mapeamento um pouco mais amplo e um pouco mais preciso, até os satélites, né, a partir da segunda metade do século XX, junto com vários outros equipamentos, né, que vão ser muito precisos também, como o teodolito eletrônico, que vão permitir com que os mapas fiquem cada vez mais bem elaborados e cada vez mais, como eu disse, vou repetir, precisos, né? Então, os mapas eles vão atravessar todos esses momentos da nossa história e vão se manter muito úteis. E isso é fascinante, porque várias outras coisas que que as sociedades humanas desenvolveram ao longo do tempo caíram em desuso. Isso não aconteceu com o mapa.
E isso acontece por conta de uma característica muito especial do mapa. O que que é o mapa por definição? O mapa ele é uma representação da realidade, tá? O mapa a gente pode defini-lo exatamente como uma representação da realidade. O mapa ele não pretende, como acontece com a fotografia, por exemplo, ser a realidade, ser fiel à realidade. O mapa ele quer representar apenas. Então, essa característica acaba dando uma flexibilidade muito grande ao mapa, certo? Então, através do uso da legenda, por exemplo, você pode representar qualquer coisa sobre a superfície terrestre. E isso torna o mapa muito versátil. E talvez essa seja a característica que fez com que os mapas sobrevivessem a toda a tecnologia, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês os principais elementos do mapa, né? O que, que todo o mapa tem que ter hoje. Ele tem que ter um título, para dizer exatamente o que veio. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Ele tem que ter a legenda, certo? Para justamente mostrar aquilo que ele está representando, o que significam os símbolos que o mapa está efetivamente representando. Ele tem que mostrar a escala, ou seja, quantas vezes eu precisei reduzir a realidade para que ela caiba na folha de papel, ou seja, lá onde eu estiver representando. A orientação, né? Eu preciso saber para onde eu estou indo, norte, sul, leste, oeste. E eu preciso saber a projeção cartográfica que eu estou usando, né? Uma vez que o planeta é um geóide que nós representamos geometricamente como um elipsoide, mas é uma superfície angular, né? É uma superfície angular que precisa ser representada no plano, e por conta disso, quando a gente vai trazer essa superfície angular para o plano, eu causo distorções. A gente vai ver isso já já quando estiver falando das projeções cartográficas, tá certo? Bom, esse mapa que vocês estão vendo agora, é um mapa completo. Tá? É um mapa das áreas turísticas do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Existe uma falha, eu coloquei ele aqui de propósito para vocês perceberem como é que os mapas, se a gente não tiver cuidado, tá, os mapas eles podem é, não ser tão bons, não transmitir tão bem a informação, né? Porque o grande objetivo do mapa é esse. O mapa ele é um instrumento de trabalho do geógrafo. Ele é a maneira como o geógrafo se comunica com o público, tá certo? Todo trabalho que o geógrafo vai fazer é finalizado através de um mapa, ok? Então, em qualquer relatório que o geógrafo vai apresentar, no final das contas, ele apresenta lá o mapa como resultado do seu trabalho, certo? Então, o mapa ele precisa ter a gente precisa ter muito cuidado com o mapa para que ele passe uma informação precisa. E por que já é um problema aqui que eu estou mostrando para vocês, ó? Aqui tá mapa das áreas turísticas. Beleza, mas é o mapa das áreas turísticas de onde? Isso aqui é o estado do Rio de Janeiro, mas ninguém tem a obrigação de saber que isso aqui é o estado do Rio de Janeiro, tá? Então, o ideal para esse título aqui, né, de um ponto de vista mais técnico, ah, seria o seguinte: Estado do Rio de Janeiro, dois pontos, áreas turísticas. Pronto, assim o título estaria, né, informando efetivamente, olha, o lugar que eu estou tratando, o Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a área territorial, e o tema, né, que é um mapa temático, né, ou seja, eu estou tratando das áreas turísticas. Mas ele tem o título é ruim, mas ele tem o título, que é a primeira coisa importante. A segunda, a legenda. Ele tem aqui, né, as legendas bonitinhas, dizendo o que significa cada uma dessas cores para as áreas turísticas. Ele tem aqui a escala, nesse caso uma escala gráfica, né, que dá conta de que cada centímetro no mapa representa 30 quilômetros na realidade. Ele tem a projeção, né, aqui embaixo, e ele tem também a localização, a orientação, o norte. Então vocês estão diante de um mapa completo, como eu disse, tá? Um mapa que tem todas as informações que se pede de um mapa. Apesar de, como eu mostrei para vocês, não ser, no caso do título, por exemplo, um título preciso, né?
Vou mostrar outros mapas para vocês aqui, né? Porque os mapas eles é, podem ser temáticos, né? De uma maneira geral, os mapas eles são temáticos. Eu tenho um tema, né, que eu estou representando através do mapa. Então, esse aqui, por exemplo, ó, expectativa de vida ao nascer e população idosa, né? No caso do Brasil. Faltou aqui também nesse título dizer que é o Brasil, apesar de, para nós isso aqui parecer óbvio, seria importante que tivesse lá, né, Brasil, dois pontos, expectativa de vida ao nascer e população idosa. Então ele mostra aqui a expectativa de vida ao nascer, ou seja, quanto mais verde escuro, maior essa expectativa de vida, pelo menos em 2015 a maior ficava no estado de Santa Catarina. E quanto maior aqui esse senhorzinho, significa que maior é a população idosa, certo? É um mapa temático. Esse aqui é um outro mapa temático que trata da densidade demográfica do Brasil. Esse é um mapa climático. A gente vai ver isso com calma depois, quando a gente for falar de climatologia, perdão. Esse aqui é um outro mapa que a gente também vai ver depois com calma, que é o mapa dos biomas brasileiros, certo? Só para a gente fazer essa introdução e vocês lembrarem que há mapas temáticos. A cartografia temática é um dos braços aí da cartografia, na medida em que eu não me restringo apenas a mapear as áreas, eu faço o mapeamento das áreas e uso um tema, tá certo? Que vai ser o assunto central que o mapa vai tratar. Para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa com uma cara bem conhecida hoje, que é o mapa do Waze, que justamente é usado hoje na grande parte dos automóveis, né? Um celular nos mostra os caminhos, né? Mas está cada vez mais raro a gente encontrar pessoas perdidas na rua, né? Porque não só o Waze, mas temos também o Google Maps, que também mostra para a gente os caminhos, até quando a gente está andando a pé. Então, o mapa, como eu disse para vocês, ele evolui e resiste, desde o mapa das cavernas, passando por aqueles mapas meramente ilustrativos que vocês viram, mapas que não eram tão precisos, até mapas que hoje, né, têm uma precisão, né, muito afiada, e que, na verdade, eles estão dentro dos dispositivos eletrônicos que a gente usa, tá? É, e mais especificamente o Waze que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Então, vamos passar para começar a entender aí os principais elementos dos mapas. Tá? A gente, no segundo vídeo agora, vai falar das escalas cartográficas, tá certo?